Você deixa o seu cão, o seu gato, dar uma voltinha, passear sozinho na rua sem a sua supervisão? Será que isso pode trazer algum malefício para o animal? A quais riscos o seu animal fica exposto quando ele está na rua sozinho? Fica comigo até o final deste vídeo que eu te conto tudo isso. Olá, você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco e hoje nós vamos falar sobre os pets terem acesso livre à rua e quais podem ser as consequências disso. Bom, quando o seu cão, o seu gato, ele tem acesso livre à rua, ele fica de certa forma mais exposto, mais suscetível a pegar algumas doenças, especialmente falando aqui nas doenças infecto-contagiosas, que são aquelas que passam de um animal para o outro. Então, mesmo os animais que são vacinados, esses riscos são menores, mas existem ainda algumas doenças que não são evitadas através da vacinação. Então, de qualquer forma, quando esse animal ele está indo para a rua, você não tem controle, você não sabe com que outros animais ele terá contato. E ele pode, inclusive, estar tendo contato com um animal doente, né, com alguma doença contagiosa, e ele pode estar se contaminando também. Esse animal pode ser também atacado, né, então são muito comuns as brigas nesses animais que têm acesso livre à rua. Muitas vezes essas brigas elas são motivadas, né, pela disputa de fêmeas. Então aqui nós estamos falando de animais não castrados. Inclusive essa é uma forma de evitar que o seu animal queira tanto ir para a rua. Então muitos animais, tanto cães e os gatos, eles tendem a ir para a rua, né, muitas vezes em busca da cópula, dessa necessidade de copular, né, de cruzar com uma fêmea. Então é muito comum, né, nós vermos aquela imagem quando tem uma fêmea no cio, vários animais em volta, né, vários cães em volta disputando ali por aquela fêmea, e isso invariavelmente acaba levando a brigas também. Mas não são só as fêmeas no cio que atraem os animais para a rua, né? Tem muitos animais que gostam mesmo de sair, dar aquela voltinha, dar aquela passeada, e por motivos vários eles podem acabar se estranhando, né, um animal com o outro, e acabar então ocorrendo as brigas, esse animal acabar sendo atacado. Então nós atendemos bastante, né, muito comum atender animais que voltaram da rua com laceração de pele, com a pele literalmente rasgada, né, com cortes profundos, né, com mordedura. E o pior de tudo isso é que uma mordedura ela é sempre contaminada, né? Então quando um cão ou um gato ele ataca o outro animal, ele morde um outro animal, além da lesão, além da ferida, ele está levando contaminação para aquele local. É como se estivesse fazendo uma injeção de bactérias, né, de uma forma bem simples aqui falando. Então, quando ele morde a boca do animal, ela nunca é 100% livre de bactérias, né, nunca é 100% limpa, assim como a nossa não é, e no caso dos cães e dos gatos, essa carga bacteriana, essa carga de micro-organismos é muito maior. Então, quando ele morde, além da ferida, ele está levando contaminação para o local que depois, né, posteriormente, vai causar importantes infecções nesses animais. Outro problema bastante comum que acomete esses animais são as fraturas, né? Então, ossos quebrados que muitas vezes estão correlacionados com atropelamentos, com traumas. Então, realmente, o atropelamento, infelizmente, ainda é bastante comum, é uma das causas mais comuns que nós atendemos durante a emergência, né? Uma das causas de emergência mais comum na clínica médica de pequenos animais. Então, esses animais que estão na rua, eles estão suscetíveis, né? Existe o risco de serem atropelados, infelizmente. Esses animais podem também serem agredidos. Nós sabemos que os maus tratos, eles configuram um crime, né? Existe uma legislação que trata especificamente disso, mas na prática, né, nós precisamos de ter um flagrante disso, né? Então, muitas vezes o animal ele retorna para casa machucado, com dor, ou até mesmo com uma fratura, né? Uma pessoa que porventura venha a chutar um animal, por exemplo, um animal pequeno, pode causar inclusive uma fratura nesse animal, né? Então, quando o animal está na rua, nós temos que pensar assim, todos têm o dever de respeitar os animais, mas infelizmente nem todos
Nem todos são obrigados a gostarem dos animais, porém todos devem respeitar, mas nós sabemos que isso na prática não funciona muito bem dessa forma, né? Então tem sim algumas pessoas, às vezes até crianças ou pessoas assim que não tenham tanto bom senso, que podem, porventura o animal fica ali, passa pela frente dela, ou de repente pode até atacar, né? Às vezes o animal pode atacar uma pessoa andando de bicicleta na rua, uma pessoa que está caminhando, e essa pessoa vir agredir o animal, né? E depois ele retorna para casa, infelizmente com aquela fratura, o proprietário, né, o tutor do animal nem sabe como que aconteceu, mas pode ser que ele tenha sido então agredido. Isso está bastante associado também com os envenenamentos, né? Então, assim, a probabilidade de um animal ser envenenado, ser intoxicado, né, criminosamente intoxicado, se ele está dentro do seu pátio, dentro da sua casa, é muito pequena. Agora, se esse animal ele está saindo à rua, e quando ele está na rua, você não sabe se ele está passeando na rua, no passeio, na calçada, ou ele está indo dentro do pátio de outras residências, né? Principalmente os gatos, porque eles têm muita habilidade, né? Eles não têm realmente como limitar muito isso. Então eles conseguem facilmente entrar em outros terrenos, em outros pátios. E algumas pessoas, né, de forma criminosa, que não gostam da presença daquele animal, ou até mesmo esse animal pode estar trazendo algum tipo de problema para aquela pessoa, e aí de forma totalmente inadequada pode acabar intoxicando esse animal. É errado, é um crime, desde que você tenha provas, que você consiga provar que foi aquela pessoa, tem que ter provas cabais. Caso contrário, o seu animal será envenenado. Muitas vezes você não vai saber nem quem é que fez esse crime, que cometeu essa maldade, e a culpa, na verdade, é porque você permitiu que o animal saísse de casa, né? Então, as probabilidades de esse animal estar na rua e encontrar alguém que não gosta de animais, e essa pessoa muitas vezes não vai pensar duas vezes em maltratar o animal, em intoxicar o animal, essas probabilidades são muito maiores. Uma forma que nós podemos fazer com que os animais fiquem um pouco mais caseiros é a castração. Nós temos um outro vídeo aqui, falamos bastante sobre isso. No entanto, a castração ela não é uma garantia, né? Não tem como nós garantirmos que o animal será castrado e ficará mais em casa. Se o comportamento que está fazendo o animal sair para a rua está diretamente associado com a castração, então sim, então provavelmente vai resolver. Então, se esse gato está saindo porque tem uma gatinha no cio, né, se ele está saindo para a rua por esse motivo e ele é castrado, então a tendência é que ele fique um pouco mais caseiro. Então, o ideal, né, é que os animais eles fiquem dentro do nosso pátio, né, sob a nossa supervisão, e que nós tenhamos então esse controle, né, possamos dessa forma controlar o que pode acontecer com eles ao longo do dia. Alguns acidentes ainda podem ocorrer dentro da casa mesmo, né? Mas a gente minimiza em muitas vezes essas probabilidades de acontecerem todos esses outros problemas que nós falamos anteriormente. Uma lesão de pele em um cão, ela tende a não se alastrar tanto, digamos assim, e ela é muito mais visível. No gato, muitas vezes, até porque o pelo dele, né, acaba mascarando um pouco, e o gato ele tem muito alguns gatos têm muito esse perfil, né, de não demonstrar que estão sentindo dor, né? Então, às vezes, é comum nós atendermos animais em que o tutor ele observa que o gatinho ele tem uma pequena falha no pelo, uma pequena ferida, né, provavelmente proveniente de uma briga, mas até então o tutor não estava se importando com aquilo. Só que ele começou a notar que o gato parou de comer, ou apresentou vômito, ou está muito quieto, e leva até o veterinário. Quando nós vamos fazer a tricotomia, né, então sempre que tem alguma ferida, alguma lesão de pele, é protocolo que nós tiremos todos os pelos em volta, né, até para delimitar bem a lesão e para poder fazer uma limpeza adequada dessas feridas. E quando nós vamos fazer então essa tricotomia, que é essa retirada de pelos, nós invariavelmente observamos que as lesões elas são muito mais extensas do que inicialmente observamos, né? Então, às vezes, o gato ele tem essa característica de ter infecções silenciosas, né? E quando nós limpamos, vamos observar, ela já está bem maior, já tem muito pus, muita secreção purulenta mesmo, e às vezes você olha para o gato, ele está normal, caminhando normal,
está até ativo, só que ele parou de comer, está um pouco mais quietinho, você não acha que é algo grave, então fica muito mascarado. Agora, quando nós limpamos essa ferida e conseguimos ver o tamanho, a extensão dessas lesões, é bastante grave. Muitas vezes fazemos exames de sangue, né, e no hemograma eles apresentam alterações muito importantes, também no hemograma, e muitas vezes já está um quadro bastante avançado. Então é importante prestar atenção, especialmente falando aqui nos gatos, né? Qualquer lesão, feridinha de pele, por pequena que seja, agendar então uma consulta o quanto antes com o médico veterinário. Outra questão que acomete bastante os gatos, infelizmente ainda nos dias de hoje, são os casos de intoxicação, de envenenamento, e isso é triste porque o animal sofre e muitas vezes o tutor ele até desconfia de quem possa ser, mas nós precisamos ter prova disso. Então, uma vez que nós acusamos alguém sem ter uma prova concreta, nós estamos cometendo o risco de cometer uma injustiça, né? Porque às vezes tem um vizinho que não gosta de animal, mas ele não gosta, mas ele não intoxicaria um animal, não intoxicaria, né? Não seria capaz de envenenar um animal. E nós às vezes acabamos julgando essa pessoa, fica um clima ruim entre a vizinhança, ou podemos inclusive ser processados, né, quando fazemos alguma acusação desse tipo, né? Então tudo isso pode ser evitado. Nós não queremos nem que você acuse uma pessoa, nós não queremos nem que uma pessoa envenene o seu animal e muito menos que o animal passe por toda essa situação. Isso pode ser evitado desde que você mantenha o animal sobre os seus cuidados dentro do seu pátio, do seu terreno, da sua casa. Se você permite que o animal vá para a rua, e caso ele seja atropelado, muitas vezes o motorista, né, existem pessoas de todos os tipos, mas de modo geral a pessoa não quer atropelar o animal, né? Então o animal ele acaba vindo rapidamente, correndo, a pessoa não tem tempo de desviar, né, ou acaba atropelando sem nem perceber. Isso acontece mesmo com pessoas, com crianças, acontece e com o animal não é diferente, né? E a culpa é de quem? A culpa é do tutor do animal. Então você vai ter que pegar o animal, correr às pressas para uma clínica veterinária, para um hospital veterinário, né? Você não vai deixar o animal ali sofrendo, agonizando. Você é o responsável, você é o tutor, você é um tutor responsável, né? Vai levar o animal até uma clínica, vai ter que arcar com todos esses custos, né? Quando esses animais não acabam vindo a óbito, né? Então muitas vezes não sobrevivem. Então tudo isso pode ser evitado, né? Não é questão de ser negativo, a questão é de precaver. Existe uma possibilidade, então, e nós podemos evitar, sabemos como evitar, então por que não evitá-la? Então no Brasil nós temos infelizmente essa cultura, né, de manter os animais sobre um regime de semidomicílio, né? Semidomiciliados são esses animais que eles têm um tutor, eles têm um responsável, né? Eles dormem normalmente na casa desse tutor, mas ao longo do dia eles têm livre acesso à rua, eles passeiam, às vezes ficam ali por perto e outros animais vão longe, saem longe, o proprietário nem sabe, nem tem noção de por onde ele anda. E foi por isso então que nós criamos o canal Saúde Animal por Bruno Branco. Quem já é inscrito aqui do canal sabe que nós estamos sempre levando esse tipo de informação, né, informações de uma forma educativa, né? Não somente informando, mas de certa forma educando as pessoas, porque tem muitas coisas que são culturais, tem muitas coisas que são costumes e que nós precisamos mudar aos poucos, transformar, né? Combater algumas desinformações com informações de qualidade, com informações científicas, e por isso nós criamos aqui o canal para ir trazendo essas informações para você. Então, se você ainda não é um inscrito, clique aqui no botão de inscrever-se. Não esqueça de ativar as notificações, né? Ative o sininho, porque toda terça-feira, às 19 horas e 45 minutos, nós temos um vídeo novo aqui no canal, sempre trazendo, então, esses conteúdos que podem contribuir positivamente com a vida dos seus animais. Eu estou aqui justamente para te alertar, né? Para te ajudar no que diz respeito ao manejo, aos cuidados dos cães e dos gatos e levar essas informações que possam contribuir. Então, se você ainda não é um inscrito, clica no botão de inscrever-se, não deixa para depois.
Mais uma vez eu vou repetir, não adianta chorar o leite derramado, né? Então, uma vez que esse animal tem acesso à rua, acontece alguma coisa, às vezes você acaba perdendo o animal por um atropelamento, por um envenenamento, o animal é maltratado, é algo que ninguém quer que aconteça, mas se você permite que o animal vá para a rua, você está então se expondo a esses riscos. E depois que aconteceu, não adianta chorar o leite derramado, né? Então, clique no botão de inscrever-se, porque aqui eu sempre vou levar informações como essa para você. Então, como nós temos essa batalha aqui no canal, de levar informações positivas, informações relevantes e contribuir então com esse movimento da posse responsável, nós preparamos uma série exclusiva que se chama Petflix. Tá bem legal, vale a pena você conferir. O conteúdo dessa série tá cheio de dicas, cheio de curiosidades e coisas importantes. E eu acredito que pode te ajudar bastante a praticar a posse responsável de cães e gatos. Clica aqui então, nessa playlist que está aparecendo na sua tela, que você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo. Muito obrigado por assistir até o final, até o próximo vídeo.